Bem-vindo a mais um episódio do nosso NKNcast. A nossa convidada de hoje é a Maria Cristina Alves Dutra. Ela é diretora regional do Trabalho e do Empreendedorismo do Governo do Estado de São Paulo. E hoje ela vai falar com a gente sobre um assunto muito importante, que é a diversidade no trabalho e o papel das empresas na construção de ambientes inclusivos. Eu passo a palavra para a Maria Cristina para ela se apresentar, falar um pouquinho das suas experiências profissionais, da sua formação, para a gente conhecer você um pouquinho mais. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer o convite e dizer que é sempre muito importante espaços que a gente possa discutir questão do mercado de trabalho. Sobre a minha formação, eu sou educadora de formação, gestora e pós-graduada em Direito e Gestão Pública. Eu sou uma especialista em políticas públicas, apaixonada por administração pública. No meu currículo eu tenho experiência do setor privado, eu fui gerente do Sebrae São Paulo e da Academia do Empreendedor durante 9 anos. Eu trabalhei também na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Educação do município de São Paulo. Trabalhei no terceiro setor com a Ruth Cardoso na primeira gestão do Fernando Henrique, no Comunidade Solidária. Depois eu fui para o Sebrae e depois agora eu fui para o terceiro setor na ONG Gerando Falcões, que hoje acho que é a maior ONG de redes que congrega, é a MUCIP, que congrega ONGs do Brasil. Trabalhei aqui no Instituto As Valquírias como gerente de operações e agora estou no Governo do Estado de São Paulo há 4 anos como diretora regional do Trabalho e Empreendedorismo. E eu acho muito importante a gente olhar a nossa carreira como se fosse uma colcha de retalhos, que você vai recortando experiências e formando uma visão de mundo, uma visão de mercado, e aí ela se torna mais abrangente. Então, acho assim, importante quando a gente tem a oportunidade de estar em uma empresa, se apropriar daquele conhecimento, trazer aquele conhecimento não só para a sua vida profissional, mas como para a sua vida pessoal também, se desenvolve um olhar diferente. Uma longa experiência, que você tem toda nessa área, passou por muitos lugares muito importantes e desenvolveu um papel fundamental na sociedade, Eu digo sempre que eu tive a oportunidade de aprender muito. A gente contribui, mas aprende muito. Esse olhar de quando você está prestando serviços em algum local, empresa, seja ela iniciativa privada, pública ou terceiro setor, a perspectiva é sempre de aprendizado. Então você sempre aprende muito quando você tem a disposição de aprender. E acaba levando isso para a vida e aplicando em diferentes situações. Ajuda bastante. Para iniciar o nosso assunto de hoje, que é a diversidade no trabalho e o papel das empresas aí na construção de ambientes inclusivos, eu vou perguntar para a Maria Cristina se você acha se as empresas elas têm uma resistência na contratação de determinados profissionais aí na sua vivência. Você acredita que isso chega a acontecer realmente? Nós temos um mercado de trabalho muito amplo, Então eu vou olhar e responder essa pergunta olhando o mercado como um todo, e não especificamente um determinado setor. As empresas, hoje, existe uma questão social e estrutural, que é a resistência, por exemplo, na contratação de profissionais com mais de 50 anos. Existe essa resistência, também dos dois lados, o profissional que acha que ele não está mais qualificado para atuar no mercado de trabalho e a empresa que vê o profissional com mais de 50 anos que talvez ele não vá corresponder à tecnologia hoje, a todo esse processo. Como é que eu vejo? Eu vejo que nós temos 2 ações, as ações de qualificação profissional do jovem que está chegando e a requalificação importante dessas pessoas com mais de 50 anos. Nós temos também o portador de deficiência. A pessoa com deficiência, quando a empresa olha para o portador de deficiência, ela tem uma
dificuldade, talvez, em olhar como um investimento, porque se ela tem um PCD, né, que é cadeirante, ela tem que investir na infraestrutura interna da empresa para acomodar esse cadeirante. Então, muitas vezes ela tem uma resistência em ver como um investimento, ela talvez veja como uma despesa. E a gente está aí para tirar esse estereótipo, porque o processo de inclusão, quando a gente fala em processo de inclusão, é todo mundo. Né? Então, nós estamos tratando da sociedade. Se nós estamos tratando da sociedade, nós precisamos olhar a sociedade como uma forma de inclusão e de investimento, né, de retorno de investimento, porque o PCD, dentro da empresa, ele também vai transformar a realidade com os funcionários. A história dele é diferente, as vivências dele é diferente. E você que não é PCD e que nunca teve contato com essa realidade, você começa também a olhar essa realidade de uma outra forma. E aprender também. E né, aprender a convivência, aprender o relacionamento, que na verdade, nas empresas, o que faz a grande diferença não é só o aporte tecnológico, não é o business da empresa, é o relacionamento. Nós ainda precisamos, o ser humano, a inteligência artificial está chegando, já chegou com força, é uma realidade. No futuro teremos muito mais ações relacionadas à inteligência artificial, mas a presença do ser humano ainda é indispensável. Então, o relacionamento interpessoal dentro da empresa, ele cria um clima motivacional, né, que vai impactar no resultado do negócio. Então, se você tem um bom clima organizacional, você com certeza terá bons resultados do seu negócio. E quais os benefícios que você vê que as empresas que investem mais na inclusão podem ter ali, naquela empresa? Quais são os benefícios? O primeiro benefício e o mais importante é a empresa entender que ela está agindo socialmente. É uma ação de responsabilidade social. A empresa que é responsável socialmente, ela tem um outro olhar. O mercado olha a empresa por um outro ângulo. Eu prefiro comprar num supermercado 2 marcas. Eu tenho 2 marcas para optar. E se eu tenho conhecimento que essa marca ela investe de alguma forma em responsabilidade social, ambiental, e ela tem o mesmo preço da outra marca, a minha opção de escolha vai ser essa empresa, esse produto. Porque eu sei que ele vai impactar na sociedade. O lucro não fica somente na empresa, né? Essa empresa olha de alguma forma no seu entorno, né, e faz uma intervenção porque ela divide o lucro. Né? Como é que ela divide o lucro? Ela contrata funcionários deficientes, ela investe no meio ambiente, ela melhora o meio ambiente onde ela está, ela melhora o ambiente interno, seus colaboradores, seus funcionários, e desta forma ela está agindo de forma responsável. Então, o primeiro lucro que ela tem é de imagem. A imagem dela perante o mercado, ela se torna mais positiva. Eu olho aquela empresa de uma forma mais responsável e acabo optando por ela. A gente tem vários exemplos, né, de empresas que tiveram, e que tem até um marketing verde, a gente chama de marketing verde relacionado ao ambiental, e que tiveram excelentes resultados de mercado, com esse comportamento mais de responsabilidade social. Entendi. E como que as empresas, Maria Cristina, elas podem ali superar esses estereótipos, esses preconceitos com relação a determinados grupos? Aí, como você falou, por exemplo, os idosos que têm essa certa resistência, as pessoas com deficiência. Como que as empresas podem, assim, ter um olhar diferente no sentido assim, olha, aquela empresa, aquelas pessoas, elas são iguais a todo mundo, elas também precisam, aquelas pessoas precisam também, né, de uma igualdade ali, né? Como que você vê isso? Isso não acontece do dia para a noite, é um processo, né? E é um processo cultural que a empresa precisa investir, né? Um investimento no RH da empresa. Então, a empresa que quer realmente realizar uma ação, seja ela ambiental, seja ela social, ela precisa começar a mudar o processo interno, primeiro. Criar a consciência coletiva da empresa da importância daquela ação que ela vai realizar.
Então, se o funcionário compreende a importância da missão da empresa, da visão da empresa, né, ele começa a incorporar isso no seu dia a dia. Eu só consigo, porque ninguém muda ninguém, né? A mudança, a motivação, ela é interna e pessoal. Então, eu preciso me sentir motivado a realizar o processo de entendimento, de mudança. Isso tudo é na identidade da empresa, na missão, na visão. É um processo interno. Primeiro ela muda internamente, depois ela expande isso através de ações. Porque também não basta colocar uma missão linda, né, de consciência social, ambiental, e as ações não corresponderem àquilo que está descrito lá na missão. Depois não colocar isso em prática, né? Prática. Realmente. Então, primeiro ela faz esse reconhecimento interno, em seguida ela começa o processamento de ações que correspondam àquilo que ela colocou lá na sua missão. E como que as empresas, você poderia compartilhar, na verdade, alguns exemplos ou práticas que as empresas podem implementar nesse ambiente aí inclusivo? Sim. É uma prática que tem ganhado bastante força, é essa questão a gente tem até aqui em São José do Rio Preto, né, pelo Estado, uma parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Polo de Empregabilidade Inclusiva. Então, ele está nos PATs, nos postos de atendimento ao trabalhador. Nós temos aqui nos 96 municípios da região administrativa de São José do Rio Preto 16 postos de atendimento para atender o cidadão. Então, todos esses postos de atendimento, existe o atendimento ao portador com deficiência. Então, essa ação ela está fomentando, ela está crescendo. Um exemplo que nós tivemos recentemente foi uma empresa que ela decidiu abrir seu processo seletivo e contratar pessoas com deficiência. Nos procurou, foi orientada, porque o Polo de Empregabilidade Inclusiva, ele acompanha, ele não só realiza o processo de indicação de um PCD à empresa, mas ele acompanha os 6 primeiros meses em que a pessoa está na empresa, com apoio psicológico, né? Acompanha a própria empresa para as mudanças que vão acontecer, o impacto dessas mudanças. Então, por isso que ele é muito interessante, ele é mais completo. Então, há uma empresa que nos procurou disposta a realizar essa contratação. E ela contratou 2 cadeirantes. E a empresa investiu em mudanças estruturais para acomodar esses 2 cadeirantes e fez durante um ano o café da manhã da empresa com relatos e comportamentos adequados na convivência com a pessoa com deficiência. Então, assim, eles se sentiram incluídos, eles estão na empresa até hoje, se sentiram incluídos na empresa, né? Então a gente mantém um contato e a empresa tem os resultados, assim, muito satisfatórios, porque a pessoa, quando ela está motivada, o resultado aparece. Não importa se ela é um PCD, obviamente que existem os limites de atuação dependendo da deficiência, mas o resultado vem. Então, para as empresas que querem atuar em inclusão, em atuar na questão ambiental, que também é muito importante, e cada vez mais importante, é preciso começar a dar o primeiro passo. O primeiro passo é entender o quanto isso é importante, né? E aí a sequência vem naturalmente. Você falou dessa empresa, né, que procurou vocês. Você vem vendo um crescimento das empresas procurando vocês nesse sentido de querer realmente promover ali a inclusão? Ou isso ainda está muito pouco? As empresas que precisam responder à lei, por quantidade de pessoas com deficiência e números de funcionários, elas procuram mais porque elas precisam atender à lei, né? As empresas que não se enquadram na lei, né, a gente tem um crescimento exponencial, porque também há um estímulo. Né? Nós temos um estímulo, o governo do Estado de São Paulo, com a Secretaria da Pessoa com
com deficiência tem feito um movimento, né, para que esse tipo de comportamento de contratação aconteça com mais... de uma forma maior, né, com mais abrangência. Então, mas as empresas que mais nos procuram ainda são as empresas enquadradas na lei. Entendi. E como que as empresas podem fazer para educar os colaboradores, né, os trabalhadores ali, sobre a importância dessa diversidade, dessa inclusão? Treinamento, treinamento e treinamento. E nada é mais importante do que o exemplo. Nada não adianta só falar e não dar o exemplo, verdade. Você treina e você coloca em prática. Essas duas coisas juntas é que vão produzir resultados. Porque não adianta eu dizer que é legal, que é importante. Colocar na missão, nos valores. Ficar na parede e não colocar isso em prática. Então, o funcionário, ele vai observar que aquilo entrou na cultura organizacional da empresa, mas a empresa também colocou em prática. Então, mas ele precisa de treinamento porque não faz parte da realidade dele. Então, ele precisa entender. Muitos não têm na família, né? Então, precisa ter esse contato de saber que as limitações, essa questão do tratamento, né, no relacionamento, para evitar ou piadas ou alguma fala que seja fora do contexto, né? Então, muitas vezes as pessoas têm desinformação. Então, agem por desinformação. Às vezes não é nem por maldade, né? Não, é por desinformação. A maioria das vezes eu acredito que seja por desinformação. Então, o treinamento ele é muito importante porque ele entra para trazer o conhecimento, a informação, e aí isso vai ser incorporado no comportamento dos funcionários da empresa. Mas precisa ter a cultura organizacional e a prática. Essas duas coisas precisam andar juntas. Maria Cristina, eu queria que você deixasse, né, uma mensagem aí para os nossos telespectadores sobre a importância ali da diversidade e da inclusão nas empresas. Para a gente fechar esse episódio de hoje. O mundo mudou. O mundo mudou, as pessoas também estão mudando e a cultura das empresas também está mudando, tanto do consumidor, né, quanto de quem produz. O consumidor ele está cada vez mais exigente e ele procura olhar e escolher empresas que tenham, não só que produzam, mas o comportamento da empresa e o quanto aquela empresa, o quanto aquela marca está impactando na sociedade onde ele vive. Então, essa cobrança, né, entre aspas, do consumidor, ela tem a tendência a ser cada vez maior. Quando eu olho para um produto, eu quero saber se esse produto ele é um produto que ele foi construído com uma empresa transparente, com uma empresa que ela é uma empresa que recolhe impostos corretamente, uma empresa que preza pela diversidade, uma empresa que tem responsabilidade ambiental. Então, tudo isso ganha um adicional, vamos dizer assim, né, ao produto. Então, o consumidor mudou bastante e o consumidor está cada vez mais exigente. E fora isso, a gente tem a nossa consciência, né, social. É preciso olhar a sociedade coletiva e entender que o problema social é um problema coletivo, ele não é da família, somente daquela pessoa ou do governo. Ele é social, ele é um pedacinho de todo mundo, né? Então todo mundo tem que pensar junto. Então essa mensagem eu acho que fecha a nossa discussão de tudo que a gente falou aqui. Muito obrigada, Maria Cristina, né, de ter aceito o nosso convite novamente. Foi realmente muito enriquecedor falar sobre isso, de um assunto tão importante. A gente trouxe também uma lembrancinha para você, porque você merece. Uma lembrancinha. Adorei. Maria Cristina, mais uma pergunta realmente para a gente fechar agora realmente com chave de ouro. Os empresários, se eles querem ali investir, né, nesse ambiente inclusivo, quem eles podem procurar, na onde que eles podem procurar? Nós estamos, a regional
está aqui na Rua Boa Vista, 666, em São José do Rio Preto, no bairro Boa Vista. Né, eles podem ir até lá pessoalmente, para a gente ter uma conversa. Nós temos até um espaço lá que é destinado ao empresário para processo seletivo, se ele não estiver na empresa dele, quiser usar o nosso espaço seletivo, para processo seletivo. Então é na Rua Boa Vista, 666. Muito obrigada, Maria Cristina. Eu também gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam e até o nosso próximo episódio do NKI.